Ora, então, falando aqui da segurança da base de dados, temos que falar também de segurança a outros níveis, quer no que diz respeito ao sistema operativo, acesso ao hardware eh, e outros aspectos que aqui tenho, como sendo as pessoas, portanto, os guardas ou quem mexe na base de dados, os administradores. Quando se fazem cópias de segurança, temos que garantir que elas são depois armazenadas de forma segura. Há aquela história que se conhece em que havia uma empresa que tinha uma base de dados muito segura, mas depois as cópias de segurança iam numa simples carrinha de valores e os atacantes, para obterem todos os dados, simplesmente assaltaram a carrinha de valores. Estava lá tudo. Portanto, há diversos aspectos que têm que ser tidos em conta, embora a gente aqui só se refira à segurança da base de dados em si. Na base de dados nós temos basicamente estes mecanismos de segurança, que é a autenticação e depois a autorização e o controle de acesso. Também relacionada com a segurança, temos a auditoria. No caso da Oracle, temos dois tipos de auditoria, que é a auditoria normal, a tradicional, e a fine-grained auditing, que permite uma maior precisão. Ora, então, o que é a autenticação, a autorização e o controle de acesso? A autenticação é aquele mecanismo que permite saber que aquela pessoa é quem diz que é, não é? Nós não vamos agora aqui falar sobre a autenticação, mas tenho aqui sobre a autorização e controle de acesso. O que é a autorização? A autorização é saber, ok, aquela pessoa que se autenticou, portanto que eu sei quem é, o que é que consegue fazer? Entrando no sistema, aliás, se tem autorização para isso, o que é que pode fazer? Que objetos é que pode ver, ou manipular, ou eliminar, e não é só que objetos é que ele pode aceder, também que ações é que pode fazer. Pode criar utilizadores, pode ter, efetuar privilégios, etc. Portanto, a autorização normalmente fala-se sempre em conjunto com o controle de acesso, que ao fim e ao cabo são os mecanismos que implementam a autorização, que garantem que a autorização funcione. Tá bem? Portanto, normalmente quando se fala em autorização, a gente fala sempre aqui autorização e controle de acesso. Um aspecto muito importante da segurança são os privilégios, de facto, que os utilizadores da base de dados têm. De uma forma muito resumida, que isto já foi dado em base de dados 1, para aqueles que tiveram. Portanto, privilégio, se bem se recordam, era a unidade mínima de segurança numa base de dados Oracle. Ao fim e ao cabo, é aquilo que se consegue definir de uma forma mais fina o raio de ação de um determinado utilizador na base de dados. E reparem que isto começa até inclusivamente no privilégio de connect, de se poder ligar à base de dados, porque a gente pode ter utilizadores que nem sequer têm privilégio de se ligarem à base de dados. Até uma questão de segurança. Se pensarem, por exemplo, o dono das tabelas pode nem se conseguir ligar à base de dados, porque o dono das tabelas tem privilégio para fazer inserts, deletes, updates, drops daquelas tabelas. Então, uma forma de contornar isso é, eu tenho um utilizador que é dono das tabelas, dá privilégio a outros utilizadores de select, insert, delete, update, e a ele próprio é-lhe retirado o privilégio de se ligar à base de dados. Ou seja, aquele utilizador nem sequer se consegue ligar à base de dados, é só mesmo para ter lá as tabelas. Mas pronto. Privilégios. Lembram-se, havia dois tipos de privilégios de sistema e privilégios de objeto.
nos privilégios de sistema, definem o que é que se pode fazer e que tem um efeito para todo o sistema. Por exemplo, podem-se criar tabelas ou inserir um valor em qualquer tabela, criar roles, apagar utilizadores. Tudo isso são privilégios de sistema. Portanto, são privilégios que dão acesso a ações que são globais na base de dados. Na licenciatura, vocês não têm privilégios para executar este tipo de privilégios. Em base de dados avançadas aqui no mestrado, como vocês estão a usar a base de dados virtualizada e têm pleno controle sobre ela, podem fazer isso. Os privilégios podem ser atribuídos a um determinado utilizador, a um role. Ainda não falei aqui do que é, mas vocês já conhecem, portanto, que é uma forma de agrupar privilégios e outros roles. Se queremos conceder estes privilégios a todos os utilizadores da base de dados, podemos atribuí-lo a este public. Este public é um grupo que é especial. Representa todos os utilizadores da base de dados. Tudo o que a gente dá a este public, todos os outros utilizadores ficam com esse acesso. E da mesma forma que a gente atribui um privilégio com o comando grant, que vocês também já conhecem, retira-se os privilégios com o comando revoke. Nestes privilégios de sistema, para facilitar a gestão, pode também ser dado ao utilizador que recebeu o privilégio a possibilidade de o poder atribuir a outros. Então, a gente, quando atribui o privilégio, no final da cláusula expõe with admin option. E isso faz com que esse outro utilizador possa atribuir a outros esse privilégio, como eu disse. No entanto, é preciso ter atenção que quando se revoga esse privilégio, ou seja, quando se retira esse privilégio, os outros utilizadores a quem, entretanto, foi atribuído o privilégio, através do with admin option, mantêm os privilégios, está bem? Ou seja, quando é revogado, não tem um efeito em cascata. Pronto, eu tenho aqui um exemplo de atribuição de um privilégio create any table. O que é que isto faz? Faz com que aquele utilizador que recebe esse privilégio possa criar uma tabela num qualquer esquema da base de dados. E o select any table significa que consegue fazer um select a qualquer tabela da base de dados, qualquer utilizador. Pronto, e para retirar o privilégio é revoke. Ver aqui que o grant é grant, privilégio to, utilizador, e o revoke é revoke, depois privilégio from, utilizador. Privilégios de objeto. São aqueles que vocês melhor conhecem, que é definir o raio de ação que um utilizador tem sobre os objetos. Como é que pode aceder a objetos da base de dados? Nomeadamente, nós estamos a pensar acessos às tabelas ou às views e aos procedimentos e funções. Será que eu consigo ter acesso para fazer um select à tabela do utilizador Scott? Ou tenho o privilégio de poder fazer um insert na tabela depth do utilizador Scott? Estão a perceber? De que forma é que se consegue manipular esses objetos? Aqui também, para facilitar a gestão, também se podem atribuir privilégios, incluindo no final o with grant option, que dá a possibilidade ao utilizador que recebe este privilégio com o with grant option de o poder atribuir a terceiros. No entanto, ao invés do que acontece com o with admin option, neste caso, quando esse privilégio é revogado, todos os outros que tinham recebido o
privilégio através desse utilizador, também são revogados os seus privilégios. E cá está o tipo de coisas que a gente pode fazer com isto. Grant select on faturas do Joaquim with grant option. Ou seja, o utilizador Joaquim pode aceder à tabela faturas e fazer um select. E pode ainda atribuir a outros utilizadores a mesma possibilidade de fazer selects à tabela faturas. Já agora, o utilizador Joaquim, se a tabela faturas pertence ao utilizador aluno, para aceder a ela é com select asterisk from aluno.faturas. Aluno é o schema, ou o utilizador, não é? No Oracle confundem-se, e faturas é o objeto a que ele teve acesso. Neste caso, seria uma tabela ou uma view. E pronto, para revogar é com revoke, não esqueça que é from, para retirar os privilégios. De recordar aqui que nos privilégios de insert ou de update podem ser atribuídos privilégios para que o utilizador só possa ter acesso a determinadas colunas. Ou seja, só consiga fazer update a determinadas colunas, ou quando insere um novo registro, só possa colocar valores em determinadas colunas. As outras ficam com valores por omissão ou nulo. Está bem? Por exemplo, eu podia dar privilégio, como está aqui, para um utilizador poder fazer um update na tabela dos utilizadores, exceto na coluna do salário. Pronto, não pode estar ali a mexer no salário. Isso tem que ser feito de outra forma. Por exemplo, através de um procedimento, pode validar outros aspectos. Aqui, os privilégios que nós usámos na altura em base de dados 1 eram privilégios de acesso às tabelas. Vocês davam um grande select, insert, delete, update à tabela, e para as views é semelhante. Relativamente aos procedimentos ou funções, nós damos privilégios de execução, privilégios de execute. De referir que na execução de código, procedimentos ou funções, esses mesmos procedimentos ou funções são executados com os privilégios de quem criou esses procedimentos ou funções e não com os privilégios de quem os está a executar. E isto é a situação habitual não só no Oracle, mas até sistemas operativos, etc. E normalmente esse é o comportamento que a gente quer. É que os procedimentos ou funções sejam executados com os privilégios do definer, daquele que definiu o procedimento ou função. Se isso causa alguma estranheza, pensem no seguinte. Imaginemos um utilizador que quase não tem privilégios para nada. Pode executar um procedimento que faça operações em tabelas às quais aquele utilizador não tem acesso. A ideia até será essa. Não é? Ele não tem acesso direto a essas tabelas, mas pode executar um procedimento que valida uma data de parâmetros, que faz o que tem a fazer e que processa isso, não é? Imaginemos um procedimento para processar salários. O utilizador pode não ter privilégios para estar lá e alterar os salários das pessoas, ou até sequer ver os salários das pessoas. No entanto, consegue carregar no botão que executa esse procedimento. Portanto, o dono desse procedimento, o definer, é que tem que ter os privilégios para poder aceder a essas tabelas. No entanto, também podemos ter algumas situações, que serão mais raras, em que interessa que quem executa o procedimento execute o procedimento com os seus privilégios e não com os de quem o criou. Para isso, quando se cria os procedimentos, tem que se colocar a cláusula, isso no código dos procedimentos, authID current user, está bem? Mas tipicamente vocês não precisam de fazer isso, não necessitam disso. Tenho aqui um exemplo de um Creator Replace Procedure, o nome, e depois, antes do is ou do as, por authID current user.
Portanto, este procedimento vai ser executado com os privilégios de quem o está a executar e não de quem o criou. Ora, e vamos então falar sobre roles, que vocês também conhecem, como sendo uma forma de agrupar privilégios e outros roles. Ajudam na gestão, de facto, dos privilégios. Se eu tiver que atribuir, sempre que chega um utilizador novo à minha base de dados, eu tenho que atribuir 30 privilégios diferentes e estar ali a fazer um a um para ver se não me esqueço, é algo que é passível de erros. Assim, se eu tiver um role que já inclui todos esses privilégios e basta-me atribuir este role ao novo utilizador, portanto, facilita muito mais esse processo. E o processo inverso é quando aquele utilizador deixa de estar a fazer este serviço, eu também consigo revogar os privilégios que lhe atribuí. Ora, os roles, para serem usados, eu tenho primeiro que os criar, depois vou carregá-los com privilégios e depois vou atribuí-los a utilizadores. E estes processos são todos eles simples. Eu tenho aqui exemplos. Portanto, e isto é algo que vocês podem fazer na vossa conta. Na vossa conta da máquina virtual. Portanto, podem criar um role com create role e depois o nome do role. O carregamento é como se atribui privilégios a um utilizador, atribui-se ao role. Portanto, aqui estava grande create any table to e depois o nome do role. Ou seja, quem tem este role vai poder criar uma tabela em qualquer utilizador. E depois vou atribuir o role aos utilizadores. É só grande do nome do role do utilizador. O inverso há de ser revoke from e revoke from, está bem? Ora bem, isto aqui era o que a gente fazia em base de dados 1. No entanto, os roles têm mais algumas possibilidades. Nós podemos ter roles com passwords e que estão desativos. Por exemplo, eu posso criar um utilizador, atribuir-lhe um role, mas desativá-lo. Ou seja, o utilizador, quando entra na sua sessão, não tem os privilégios associados a esse role. E como é que ele pode beneficiar desses privilégios? Se ativar o role. Só que eu posso pôr aquele role com uma password. Ou seja, aquele utilizador só consegue ativar o role se souber a password. E quando sai da sessão e volta a entrar, o role volta a estar desativo. Portanto, isto é só um exemplo. Para criar um role com password é fácil, é só, em vez de só ser create role, tal como o utilizador. Reparem, a criação de um utilizador é semelhante a este, é create user, nome do utilizador, e depois identified by password. Neste caso é create role, nome do role, identified by e a password que quiser. Se eu quiser retirar uma password, é fazer um alter role e depois dizer que é not identified, está bem? Ou então, se tenho um role que não tem password e quiser acrescentar uma password, também é fazer um alter role, mas depois dizer qual é a password que eu quero pôr com identified by e pôr a password. Nós podemos ter, portanto, nós podemos ter roles desativos numa sessão com ou sem passwords e a gente pode ativá-los com set role. Set role all até ativa-os todos, set role none desativa-os todos. Eu posso ativar com set role este role, vírgula este, vírgula aquele, e estou a ativar só esses roles. Pode, se um precisar de password, ponho o nome do role, identified by e a password. Até posso ativá-los a todos, exceto alguns, com set role all, except, e depois os roles que não quero que sejam ativados. E na criação do utilizador, ou alterando o utilizador, eu posso dizer quais são os roles que esse utilizador tem ativos por omissão. Ou seja, quando ele entra numa sessão, que roles é que ele tem ativos?
Por exemplo, olhem para este exemplo. Alter user Joaquim, default role 3. O que é que vai fazer? Vai fazer com que o utilizador Joaquim passe a ter, por omissão, somente o role 3. Mais nenhum outro. Ou então, ao contrário, tê-los todos exceto o role 3. Está, default role all except role 3. Ou default role none, ou default role all, para ter todos. Ou então default role 3,2,45, etc. Portanto, posso pôr os roles que estão ativos ou desativos na sessão. A utilidade de ativar ou desativar os roles pode ser para questões de segurança. Por exemplo, imaginem que, depende da forma como a aplicação está desenvolvida, mas imaginemos que todos os utilizadores da aplicação entram com aquele utilizador. Todos os utilizadores da aplicação, os utilizadores, lá, virtuais, entram na base de dados sempre com o mesmo utilizador. Ora, os diferentes utilizadores da aplicação deveriam ter diferentes privilégios, consoante eles são, não é? Então, como é que podemos ter? Nós, dentro da aplicação, do código da aplicação, podemos ativar só os roles correspondentes aos privilégios que os utilizadores têm. Estão a perceber? Isto era numa situação em que, na aplicação, eu tinha uma tabela de utilizadores, enquanto que o utilizador da Oracle que estava a ser usado era sempre o mesmo. Está bem? É preferível esta situação do que todos os utilizadores, tendo muitos ou poucos privilégios, entrassem sempre com os privilégios máximos. Pronto, podia-se fazer isso. Na altura, em base de dados 1, também se falou aqui da matriz CRUD, que corresponde a Create, Read, Update e Delete. Que tenho aqui um exemplo que permite gerir, ou pelo menos de uma forma gráfica, visualizar e analisar os privilégios ou roles que os utilizadores devem ter mediante as funções que têm que desempenhar. Neste caso, posso ter aqui vários utilizadores e aqui tenho as tabelas a que ele tem acesso e, por exemplo, posso pegar aqui no utilizador cliente e dizer que na fatura pode fazer um create, um read ou update, ou seja, pode inserir um registro na fatura, pode fazer um select ou pode fazer um update. Na linha de produto pode fazer uma leitura e pode fazer um update, eventualmente ao stock só. Está bem? É a matriz CRUD. Esta matriz também se pode depois fazer para saber que privilégios ou qual é o raio de ação que tem cada procedimento, depois os utilizadores saber se procedimentos é que podem executar ou não, também pode ser usado para isso.